do Gabriel Arthur e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho a trajetória de vida do meu filho, desde o nascimento até a entrada do Gabriel na escola Mundo do Aprender. Bom, quando o Gabriel nasceu, eu nem sabia o que era autismo, mas desde as primeiras semanas, quando ele era recém-nascido ainda, eu já percebi alguma coisa diferente no Gabriel. Quando ele era recém-nascido, ele era um bebê muito nervoso, ele não dormia. Meu marido e eu, a gente tinha que revezar, eu dormia meia horinha, 1 hora pela madrugada, depois o João Paulo dormia mais 1 horinha e assim a gente ia revezando até virar o dia. Então assim, ele era muito nervoso, chorava demais, durante o dia, durante a noite, se fosse pessoas lá em casa ele ficava mais nervoso, mais enjoadinho. Pequenininho, se a gente levasse ele para dar uma volta de carrinho na rua, ele ia do começo até o fim chorando, nada estava bom. Eu pensava que era coisa de recém-nascido, né? Talvez o jeito dele, né? Mas não era nada disso. E assim foi passando os meses e eu fui notando muitas coisas no Gabriel que foi me deixando intrigada, né? Uma coisa que me deixava muito desapontada é que ele não demonstrava interesse nas coisas, né? Aquela fase que a criança começa a pegar as coisas com a mãozinha, pôr na boca, como se fala, explorar o mundo através da boca, né? O Gabriel não tinha esse interesse. Eu ponhava bolachinha na boca dele, dava banana na mão, ele soltava, ele não tinha interesse nenhum. Eu até ensinava ele a pôr a bolachinha na boca, ele não demonstrava interesse. Isso me deixava desapontada, porque eu tenho sobrinhos do mesmo tamanho do Gabriel e a gente, né, eu notava coisas assim, sobrinhos até mais novinho, que já estava assim mais desenvolvido que ele, né? Mas a gente sempre fala, não presta comparar uma criança com a outra, mas em relação a isso me deixava muito intrigada. Então, assim, ele não demonstrava interesse pelas coisas, né? Ele tinha os brinquedos também, eu dava um brinquedo para ele não brincava, ele ficava olhando muito para aquele brinquedo, parecia que ele ficava num mundo distante e olhava aquele brinquedo, mexia naquela rodinha daquele brinquedo. Só que daí foi passando os meses, né? E chegou a hora da fala, né? A tão sonhada fala, a grande expectativa dos pais. E o Gabriel não falou, né? E a gente sempre aquele pensamento, deixa, cada criança tem seu tempo, mas já era o tempo dele estar falando alguma coisa. Ele não falava, né? E até inclusive a gente pensava que ele tinha a língua até pregada, e não era nada disso, né? Então assim, ele também não falava algumas coisas que já era para ele estar falando, né? E uma coisa também que me deixou muito intrigada foi o apego que ele tinha a objetos que não é do interesse de uma criança. Com 1 aninho ele ficava segurando o pregador, ele segurava a folha de árvore, né? Inclusive essa folha dessa árvore foi o caminho para mim ter o diagnóstico do autismo do Gabriel, porque foi o seguinte, eu vi ele com essa folhinha na mão, né? E aquilo me deixou assim, eu falei, não, isso não tá certo, não tá certo, tem alguma coisa aí. E eu fui pesquisar. E eu lembro como se fosse hoje, até o que eu pesquisei. Eu escrevi assim, criança que brinca esquisito. O que era isso, né? E eu fui pesquisar uma coisa e acabei encontrando outra, né? E eu falo, essa parte foi a parte mais difícil da minha vida. Foi quando eu fui pesquisar e eu encontrei a palavra autismo. Foi assim, muito mais difícil do que
quando eu fui receber o diagnóstico do profissional, porque nesse momento eu não tive o apoio de ninguém. Foi assim, um balde de água fria, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa, porque nenhum pai espera, nenhum pai quer, na verdade, né? E eu fiquei muito triste, eu fiquei desapontada, né? Eu entrei, assim, pra falar a verdade, eu fiquei desesperada, né? E fui conversar com algumas pessoas mais próximas da minha família, né? Não tive apoio, teve pessoas que me falavam assim, para de falar isso, esquece isso, deixa isso pra lá. E isso me deixava mais desapontada ainda, né? Até que chegou o tempo do Gabriel entrar, né, na escolinha e ele começou a frequentar o CMEI, né? E lá as professoras também percebeu que tinha alguma coisa diferente no Gabriel, né? E mandou eu levar ele num clínico e num psicólogo, né? Levamos ele no clínico e no psicólogo, né? E na pediatra. Tanto um quanto o outro olhou para mim e disse que eu estava vendo muita coisa na internet e que o Gabriel não tinha nada de autismo, que o autismo era muito diferente daquilo que eu estava vendo, né? E assim eu saí ainda desapontada, né? Porque eu não sabia se era mesmo autismo, mas eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certa ali, alguma coisa ele tinha, né? E com isso nós fomos para fora, né? Para ver essa questão da fala do Gabriel, né? Com a fonoaudióloga Daiane, que até hoje atende o Gabriel na escolinha do Mundo do Aprender, né? E lá, né, teve as consultas, né? E também tivemos o encaminhamento para levar o Gabriel no neuropediatra, né? Quando a gente levou o Gabriel no neuropediatra, eu já tinha certeza absoluta que o Gabriel era autista. Eu já estava esperando por isso. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico, não foi um choque, não. A parte mais difícil da minha vida foi quando eu fui pesquisar aquela historinha da Folha, né? E encontrei a palavra autismo e eu não tive o apoio de ninguém. Foi eu e Deus. Em relação quando o Gabriel começou a frequentar a escola Mundo do Aprender, para mim não foi fácil, porque como ele teve uma experiência que não foi legal no CMEI, eu peguei muito medo das pessoas, medo de alguém judiar meu neném, fazer alguma coisa, eu tinha medo, eu não confiava em ninguém e assim, eu tinha isso na minha cabeça, o meu filho só vai ficar bem se ele ficar do meu lado, porque do meu lado ninguém vai judiar dele. Eu tinha esse pensamento, né? Olha só como que eu pensava. E desde quando eu era criança, eu tinha uma visão muito diferente da que eu tenho hoje, em relação à escola, né? Eu lembro ainda quando eu era criança, eu tinha na minha cabeça que lá era um lugar de criança triste. Eu lembro quando eu ia para o hospital, que é logo ao lado, eu falava para minha mãe, nossa mãe, olha aí deve ter tanta criança triste. E eu fui crescendo e com esse pensamento, que a Escola Mundo do Aprender a Praia era um lugar que as crianças eram tristes, né? Uma coisa nada a ver, mas enfim, né? Eu tinha esse pensamento. Quando o Gabriel entrou na escola, nos primeiros dias, ele chorava porque ele queria ficar comigo. E eu também chorei muito em casa, porque eu não conseguia cortar esse cordão umbilical que tem que cortar, né? Então, foi passando os dias, ele foi se acostumando, ele foi se desenvolvendo, porque o meu maior medo, né, era que o Gabriel não falasse, né? Até para a própria fono, eu falava, ai, Daiane, será que o Gabriel vai falar? Né? Eu acho que se ela assistir esse vídeo, ela vai lembrar desses episódios. Então, assim, eu falava, Daiane, será que meu filho vai falar? Eu tinha tanto medo. E hoje, é claro,
Ele fala do jeitinho dele, tem as limitações dele, mas ele fala. Então, assim, foi uma vitória para mim, essa questão da fala do Gabriel, esse desenvolvimento que ele teve na fala, né? E com isso, a gente, assim, foi colhendo muita coisa boa. Porque eu falo, quando o Gabriel não estava na PAI, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, em relação a ter apoio. Nós não tínhamos apoio. Era eu e meu marido, era um apoiando o outro. E não tínhamos mais apoio. E a gente sentia um vazio. E depois que o Gabriel entrou na escola e a gente viu tudo que os profissionais fazem, meu filho, supriu todo esse vazio, sabe? Eu sou uma pessoa fechada, eu nunca cheguei e falei para nenhum profissional isso que eu tô falando agora, mas assim, eu falo a vocês profissionais, esse vazio que eu sentia foi suprido graças a vocês que acolheram meu filho, não só o meu, todas as crianças que estão lá, com tanto carinho. As crianças de lá são bem cuidadas, meu filho é tratado com tanto carinho, com tanto amor, e não tem coisa assim mais prazerosa para um pai ver o filho da gente sendo tratado com carinho, com amor, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer à Escola Mundo do Aprender, porque ajudou muito, vem ajudando muito no desenvolvimento do meu filho, e me ajudou também como pessoa a suprir aquele vazio, aquela tristeza que eu sentia. Eu me sentia muito só, eu e meu marido. A gente se sentia só, e depois que Gabriel entrou e a gente viu como que é as coisas lá dentro da escola, a gente se sente acolhido. Lá dentro não tem ninguém melhor, ninguém pior, é todo mundo igual. É um lugar que eu vou, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, sim, porque ali todo mundo está tratando meu filho de igual para igual. Então, eu só tenho a agradecer à escola, a todos os profissionais, agradecer muito pela dedicação e carinho que tem, não só com o meu filho, mas com todos os filhos. E tiro o chapéu para esses profissionais, porque o que eles fazem para estar ali, você tem que, além de ter a profissão, o diploma na mão, você tem que ter o coração. Então, eu quero agradecer a todos os profissionais da Escola Mundo do Aprender o carinho e o desempenho que teve com meu filho Gabriel. Sou João Paulo Permonese, pai do Gabriel Arthur, aluno da Escola Mundo Aprender, a pai Terra Roxa. Vim aqui nessa live aqui agradecer a PAI, agradecer os profissionais da equipe pedagógica da PAI, professores, funcionários, motoristas, que tratam muito bem o Gabriel. E desde que o Gabriel começou a estudar na PAI, a gente viu uma melhora muito grande, né, em questão da aprendizagem dele, do jeito dele ser, assim, ajudar, né, Gabriel? Aí a escola para mim ajudou muito a gente, questão de como uma família, né, que a gente se sentia muito assim sozinho, né? Muito preconceito, porque tem gente que pensa que um autista tem problema. Não é problema, o problema é o preconceito. Bom, o Gabriel, para mim, eu considero uma criança normal, porque a grande dificuldade hoje são a aceitação. Eu, quando descobri que o Gabriel era autista, minha esposa comentar comigo, até eu ficava meio chateado, assim, mas depois que eu fui na PAI, que eu vi o que a PAI faz, o que é a PAI, né? No caso, tivemos acompanhamento lá, né, da equipe de atendimento, né? Fono,
TO, assistente social, terapeuta, né? Assim, eu não sei falar os nomes certo, mas agradeço todo mundo, né? A direção, as professoras, que tem umas professoras lá que são um verdadeiro anjo, porque quando o Gabriel estudava no CMEI, ele não tinha a atenção que ele tem hoje lá. O Gabriel foi tratado muito bem e eu falo que a PAI é a minha segunda casa. O cara que trata bem meu tesourinho aqui. Eu só tenho a agradecer todo mundo da PAI, né? Direção, equipe pedagógica, todo mundo. Só tenho a agradecer. E até o Gabriel, ele se sente muito bem lá na PAI. Ele entra que ele se sente bem, não é que não se sente. Eu só agradeço, tá? E muito obrigado pela PAI, por atender o Gabriel.